Fala pessoal do Vai Que Tô Te Vendo! Estamos começando o nosso primeiro podcast e o tema escolhido foi o automobilismo. Eu sou a Vitória Coelho. Eu sou Fernando Campo Grande. Oi, galera, eu sou a Miriam Citoli e vamos falar muito sobre automobilismo. O nosso primeiro tema abordado será o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que aconteceu no último final de semana, no qual a Miriam esteve presente e irá nos contar o porquê, quando estamos dentro de um circuito, mal conseguimos assistir as corridas. Eu e o Fernando falaremos de tudo o que aconteceu durante a corrida para vocês. O que é estar dentro do staff do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e não assistir nenhuma volta? Isso é normal na rotina de quem é relações públicas ou assessores de comunicação. Porque nós vamos apenas ver aquilo que interessa e repostar aquilo que nos interessa para determinado público. Eu tive o prazer, né, de assistir, quer dizer, essa é a 18ª edição no qual eu participo, né? Primeiramente eu entrei pela Confederação Brasileira de Automobilismo, depois como assessoria de comunicação de equipes que solicitaram, tanto Shell, Mercedes-Benz, enfim, entre outras. E de verdade, pouco eu vi sobre corrida, a não ser o barulho das Porsches passando, que eu sabia, a gente sabe discernir quais eram as Porsches e os carros de Fórmula 1, isso é inevitável, não saber discernir. E a hora que começou a corrida, porque o público, ele ovacionava todo o tempo. Mas nós ficamos em uma sala, assim como qualquer assessor de comunicação, relações públicas ou jornalista ficam dentro de salas na Stock Car, na Copa Truck e em outras categorias, e assistindo aquele ponto que seja crucial e repassando a informação que a equipe ou a transmissora pede para nós passar para público determinado. O foco principal hoje não é você estar passando várias informações, e sim uma informação exata e pronta para determinado público. E isso está acontecendo em todas as categorias do Brasil. Então, antigamente você estava mais presente, próximo ao piloto, às equipes, e hoje não. É delegado uma pessoa para fazer esse tipo de coisa. Senão fica aquele monte de gente dentro dos boxes e não é isso que a Fórmula 1 ela quer nesse momento, sabe? Eles recebem aproximadamente mais de 4.000 solicitações de credenciamento. Dentro desses 4.000, 100 pessoas são qualificadas a adentrar no fantástico mundo da Fórmula 1 e que são esporádicos, de sites, televisão, esse tipo de coisa, rádio, mas apenas isso e indicações de equipes. Aí, cada equipe indica um assessor de comunicação ou relações públicas ou jornalistas brasileiro. Cada equipe tem esse poderzinho. Miriam, muito se falou recentemente sobre a transferência do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Esses assuntos estavam presentes neste final de semana no meio do paddock? Não, esse não foi o assunto, lógico, existem especulações, mas nada de concreto, né, palpável, a não ser um projeto, um papel e alguém falando alguma coisa sobre o Autódromo do Rio de Janeiro. Nesse momento, o que mais se falou foi sobre a dança das cadeiras e ainda estava todo mundo muito quieto para falar, sabe? Quem ia para onde, esse tipo de coisa. Então, acredito que na próxima semana já se fale sobre a dança das cadeiras, mas quanto à transferência de autódromo, nesse momento, não. Não, acho que ainda nem tem condições, porque até você fazer uma estrutura de autódromo, o autódromo realmente sair do papel, né? O governo aprovar, a iniciativa privada aprovar também, porque tem que ser bancada por alguém um autódromo, não é fácil. Não é assim de um dia para o outro, isso pode demorar anos. O que a gente sabe é que existe uma possibilidade de um autódromo no Rio de Janeiro, até o Walter Salles, quem conhece ele, o Valtinho é um dos engenheiros de pista da Vogel, da Vogel, da Stock Car, né?
ele está diante disso, encabeçando essa questão do autódromo no Rio de Janeiro. Mas diante de... pode demorar anos. Não é assim para você construir um autódromo. Não é assim para você conquistar alguma coisa. E para você levar a chancela FIA até lá, demora anos para realmente ir para lá. Então, eu não acredito que nos próximos 3 anos, estou falando em meu nome, aconteça isso. Então, eu preciso concordar com a Miriam. Eu sou morador do Rio de Janeiro, né? Gostaria muito que tivesse um grande prêmio aqui no Rio. Na verdade, eu gostaria que tivesse algum equipamento de automobilismo aqui no Rio de Janeiro, mas a situação da cidade é outra. Nós vivemos um legado olímpico onde a gente está lutando para que os equipamentos olímpicos ainda sejam mantidos, e está passando por uma grande dificuldade, principalmente porque o Estado está passando pelo regime de recuperação fiscal. A cidade do Rio de Janeiro não está tendo recursos para manter o básico, fora que a região onde seria o tal autódromo, ela não tem a infraestrutura ainda necessária para abrigar um equipamento desse porte. Temos a Avenida Brasil, que está em péssimas condições, ainda não foi inaugurado o tal BRT Transbrasil, que seria um legado olímpico. Nós temos umas linhas de trens que passam ali, fora que o próprio local onde seria o autódromo, ou será, não sei, ela é uma região de reserva ambiental. Tem espécies da Mata Atlântica que só tem ali, não só espécies vegetais, mas alguns animais que só tem naquela região. Ou seja, uma obra ali seria uma grande dor de cabeça para qualquer empreiteira, qualquer projeto, porque teria que ter licenças ambientais, coisas que não tem. Ao meu ver, eu, Luiz Fernando, falando, eu acho que a cidade perde muito em não se pensar em fazer um autódromo onde está o Parque Olímpico, porque lá era o autódromo de Jacarepaguá. E se vocês olharem pela internet ou jogarem no Google, vocês vão ver que, embora tenha os equipamentos olímpicos ainda lá, as arenas e tal, tem toda a infraestrutura, tem espaço para você construir um autódromo assim como é o Grande Prêmio da Rússia, em Sochi. E ali já é atendido pela linha de BRT, já tem uma rede hoteleira ali. Ou seja, o melhor lugar no Rio de Janeiro para se construir um autódromo seria reconstruir o de Jacarepaguá. Mas eu também acredito que isso não vá muito para frente, porque a situação do onde era o autódromo de Jacarepaguá é um pouco complicada justamente pela, pela obra que foi feita durante as Olimpíadas. Valorizou demais aquela região. Tem contratos com as empreiteiras, tem contratos políticos, ou seja, embora eu quisesse muito que o Grande Prêmio tivesse um Grande Prêmio no Rio de Janeiro, eu acho isso muito distante da realidade, a não ser que aconteça um milagre. 12 anos eu trabalhei na Confederação Brasileira de Automobilismo e ativamente, junto com o Dr. Paulo Enéas Scalioni, que foi presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, durante o período onde perdemos Jacarepaguá para o governo, onde ele foi destruído, para construir a sede olímpica, né, de 2000, nem me lembro, 2016. Que hoje nós consideramos, e a gente sabe que é um grande elefante branco, ninguém vê com os bons olhos o automobilismo no Rio de Janeiro, porque o próprio governo do estado não quis o autódromo. Ele lutou contra todos, né? O governo do estado, o governo federal lutou contra a Confederação Brasileira de Automobilismo e contra alguns ou outros, para não ter. Então, eles não querem. Ponto. Isso aí foi um legado e hoje eu vejo toda aquela estrutura que está se deteriorando, né, onde foi Jacarepaguá, é um grande elefante branco. Não tem nenhuma empresa que vai querer investir. A própria Petrobras hoje está retirando os patrocínios em vários lugares, de várias categorias. Está saindo do kart, está saindo da própria Stock Car, está saindo de outras categorias e não vai ter um investimento. A Petrobras já investiu em outros autódromos que aconteceram, sim, de estarem abandonados. Então, o que está acontecendo? Hoje, São Paulo ele tem a estrutura, tem a logística, tem todo
o amparato para conseguir segurar um grande prêmio, porque nós temos três grandes aeroportos que funcionam 24 horas com voos internacionais. A rede hoteleira é a maior do Brasil, a terceira maior do mundo. Então, assim, eu hoje não vejo de bons olhos sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. E, de verdade, até sair do papel é muita coisa, vai demorar muito tempo. Então, é muito fácil você falar assim, eu quero um autódromo na minha cidade. Difícil é você construir, sabe, arrecadar fundos, reunir o pessoal e falar assim, não, agora vamos construir um autódromo. Porque manter não é fácil. Então, pessoal, é o seguinte, é muito mais fácil levar 4 caminhões para Santa Cruz do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, do que eu levar 2 caminhões para um autódromo no Rio de Janeiro. Eu vou pagar menos imposto, vou correr menos risco. Porque por vezes acontece a gente ter que passar para o Rio para ir a outro estado. E a nossa carga tributária, ela triplica, sabe? Simplesmente pelos caminhões passarem, eles querem cobrar tudo que tem lá dentro. Então, para a gente não é viável um autódromo no Rio. É muito melhor irmos a Minas, né, onde já tem em Curvelo e está inaugurando agora em junho um outro autódromo, o autódromo de Potenza, em Juiz de Fora, mas não ir para o Rio de Janeiro. É uma pena. Ao meu ver, o Autódromo do Rio de Janeiro não sai. Por questões financeiras, por questões de segurança, por questões com a própria Confederação Brasileira de Automobilismo, por questões com o governo. O governo errou muito quando decidiu quebrar Jacarepaguá para construir o Centro Olímpico. Errou. E o governo, mas o que está hoje falando que quer um autódromo no Rio de Janeiro é o governo que controla a Petrobras e que está tirando a Petrobras do esporte motor. Então, assim, é muito oba-oba em cima de uma questão que não irá para frente. A Fórmula 1 não é viável sair de São Paulo. E este ano a gente quebrou o recorde de público, que foi, se não me engano, em 2001. E esse ano a gente bateu o recorde de 2001 de públicos em Interlagos. Então, assim, tirar para ir para o Rio de Janeiro não seria viável, porque São Paulo tem muitos atrativos e a questão até mesmo da logística, como a Miriam falou, é 1000 vezes melhor do que a do Rio de Janeiro. Vale lembrar que os autódromos no Brasil, que são do governo, seja do governo da cidade, enfim, Interlagos é o que está em melhor estado. Interlagos, eles querem privatizar e tá aquela briga de privatiza ou não privatiza, só que é o que está em melhor estado. Os outros circuitos vêm enfrentando problemas há anos e recentemente anda piorando muito esses problemas. Temos um circuito novo em Mogi Guaçu, o Velocitar, mas ele é da iniciativa privada. Ele não é da iniciativa pública. O certo hoje em dia seriam as iniciativas privadas pegarem esses circuitos já construídos do governo, comprar, dar manutenção neles e depois pensar num circuito no Rio de Janeiro. Porque é muito complicado você não ter prova, que nem no Nordeste e no Norte do país. Porque eles também gostam do esporte a motor, mas você não vê mais categorias indo para lá. Porque os autódromos estão em péssimas condições, as circuito de rua acaba sendo inviável, então precisaria muito da iniciativa privada, achar esses autódromos literalmente perdidos que devem estar com o mato cobrindo tudo já, corrigir eles, do que a gente pensar no autódromo no Rio de Janeiro atualmente.
Eu também concordo de que tirar o Grande Prêmio de São Paulo para trazer para o Rio seria um grande equívoco, porque São Paulo já tem toda a infraestrutura, já tem a tradição do autódromo, e numa possível construção de um autódromo no Rio, seria interessante ter duas etapas aqui no Rio, no Brasil, né? Tem um Grande Prêmio do Brasil, tem o Grande Prêmio de São Paulo, ou vice-versa, como já aconteceu na Alemanha, como já aconteceu em outros países europeus. Se fosse nesse modelo, ok. Mas eu acredito que o Rio de Janeiro pode abrigar outros tipos de competições de automobilismo, como por exemplo a Fórmula E, que não precisa de uma infraestrutura muito, né, rebuscada, não precisa de um autódromo, você pode correr até na rua, né? Ou se fosse trazer a Fórmula 1 para cá, outra competição, que fosse um circuito de rua, que seria muito melhor aproveitado. Em questão de logística, nós temos outros aeroportos que não são explorados comercialmente que poderia atender essa demanda. Mas isso é uma questão de. O governo está interessado, e o governo atual, estadual atual, parece que está interessado. Quando eles destruíram o autódromo de Jacarepaguá, eles prometeram que iriam construir em Deodoro. Mas como todo mundo sabe como as coisas acontecem no Brasil, eles prometeram, passou as Olimpíadas e não aconteceu. E eu acredito que no momento não tenha capital para isso, porque se tivesse capital eles iam construir sim. Então a pergunta que se faz é: vale a pena construir um autódromo? Porque eu acho que não. Porque não é apenas construir o autódromo, é você manter o autódromo, né? É isso. Meu ponto de vista é esse. Ser Interlagos, sabe? Você entrar em Interlagos, você sentir Interlagos é algo surreal. Esse ano eu acho que eu já fui em todos os autódromos do Brasil, alguns do mundo. É muito diferente você estar em Interlagos. Tem toda uma história, né, passado, presente e um futuro. Logisticamente, lógico, é muito mais viável Interlagos. Questões de segurança, vamos colocar também que Interlagos é bem mais seguro do que o Rio de Janeiro. E quebrou, né, aquela sinergia, aquela questão, sabe, ai, Jacarepaguá. Nenhum autódromo vai ser igual àquele. Você pode construir 10 mil autódromos no entorno do Rio de Janeiro, porque eu sei que já em Campos, se eu não me engano, tem um autódromo, um autódromo para... Não tem a chancela ainda da CBA, né? Ele já tem a chancela da FAERJ, Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro, mas não pode, assim, por não comporta uma certa quantidade de carros. Então, qualquer categoria hoje tem mais do que 30 carros. Então, isso, ao meu ver, não quebrou, sabe, a magia de ter um autódromo, de ser Jacarepaguá. Esse é o meu ver. Eu li uma reportagem em que o Hamilton falava que ele é contra Deodoro por questões ambientais e políticas. Concordo com você, Fernando. Não é fácil você manter um autódromo. É, hoje, nós temos vários autódromos. A gente chama de campeonato sul-brasileiro, né? Porque se você contar, Paraná são 3 autódromos, Rio Grande do Sul são 4 autódromos, mas os autódromos que utilizam no Uruguai, então eles têm um campeonato muito grande lá. Aqui nós temos Interlagos, onde nós temos competições semanais. Toda semana nós temos competições, a não ser o período que fecha para reforma, para adequação da Fórmula 1. E também, além de Mogi, nós temos aqui em Capoava, temos vários autódromos privados. Então, hoje em dia, um outro autódromo que é muito bom, é um autódromo que eu gosto muito no Brasil, é o de Goiânia, onde nós temos 3 etapas da Stock Car no ano, 2 etapas da Copa Truck, porque recebe toda essa, esse pessoal que está ausente de automobilismo do centro-norte e do nordeste do Brasil, né?
Vale lembrar que no Nordeste tinha o Autódromo de Fortaleza, que foi encerrado as atividades. Ele era um autódromo do governo municipal e, por fim, foi invadido em termos e destruído para vender para uma empresa para casas, né, para construção para o sistema habitacional, e, e de Caruaru, que fica lá na região metropolitana do Recife, que está lá. Um dia, quem sabe, talvez tenha novamente uma corrida, que é muito difícil. Hamilton falando realmente é um nome forte, né? Porque hoje, daí a gente entra na parte de engajamento. Hoje ele tem o patrocínio que ele quer, ele atrai o patrocínio para a Mercedes. Quem vai ser contra ele? Ninguém, sabe? Não tem. A não ser que tenha um que seja na mesma linha sucessória dele. E por enquanto ele está sendo o cara, né? Vamos dizer assim. Eu trabalho com a Mercedes, então e a chancela Mercedes é algo muito forte. Lógico que eu trabalho com a Mercedes Caminhões, né, gente? Mas é muito forte você falar que é da Mercedes, que você representa a Mercedes-Benz. A gente tem um impacto bem maior atrativo ao patrocinador. Então, isso é bem considerável. Vários pilotos são contra, voltaram sair de São Paulo para voltar ao Autódromo do Rio de Janeiro. Né? Que eu acho muito difícil ter o autódromo nos próximos 5 anos. Não é fácil a construção, a efetivação, enfim, é tudo muito complicado, muito complexo. Voltando um pouco para o automobilismo nacional, o caso da Stock Car, da Truck, da Stock Light, da Copa HB20, os pilotos são a favor de ter um autódromo de novo no Rio de Janeiro? Então, embora nós tenhamos diversos empecilhos para que tenham uma prova aqui no Rio de Janeiro, pela falta de autódromo principalmente, temos que lembrar que muitas categorias gostariam de ter uma prova aqui pela visibilidade que a cidade proporciona, né? E agora a Fórmula 1, por exemplo, está sendo administrada pelo Grupo Liberty, que além do esporte quer transformar as corridas num espetáculo, né? Só você observar como foi o pódio de Monza, na Cidade do México, porque eles tendem a sempre querer transformar as corridas de Fórmula 1 num espetáculo. E tinha, no início do ano, se não me engano, tinha aquela promessa de que em algumas cidades do planeta ia ter o tal do F1 Festival, né? E que o Rio de Janeiro seria um dos candidatos. Então, embora a gente não tenha o autódromo aqui, essa ideia eu acho que não morre simplesmente pelos empecilhos, pelo fato do Hamilton ter dito ser contra. Talvez ele tenha dito ser contra, tipo, tirar de São Paulo, não ter duas etapas. Porque o que eles mais querem, principalmente o Grupo Liberty, é ter audiência, nossa, tem uma cidade nova, porque uma prova nova chama mais pessoas para assistir, né? E tem toda a exploração de mídia em volta disso. Então, embora a gente não tenha um autódromo, essa possibilidade não está totalmente descartada. Hoje em dia, pouco se falam sobre construções de novos autódromos. Eles preferem manter os autódromos atuais, a reforma, a manutenção desses autódromos. Existe um ou outro piloto que vem batendo de frente para trazer, pegando a bandeira do estado e colocando na cara, falando, olha, nós precisamos de um autódromo. Então, isso ainda no Rio de Janeiro a gente tem várias equipes da Stock Car, né? A própria R Mateis, que é Pratidona Duzi, a Mateis, que é Ipiranga, a Vogel, que é onde o Guga Lima e o Lucas Forest correm, mas pouco se falam sobre o automobilismo carioca, infelizmente. A Fórmula 1 querer ter um autódromo no Rio de Janeiro seria uma coisa bem favorável. O investimento que ela traz, né, é muito grande.
mas é uma vertente. Tem que andar junto. FIA, Confederação Brasileira de Automobilismo, Fórmula 1, governo federal, governo estadual. Eles têm que pegar, todos darem as mãos e irem atrás disso, porque é atrativo, para o Rio de Janeiro principalmente, né? Todo mundo vê, eles vão linkar muito, vamos ter uma corrida no Rio de Janeiro, vai ser legal, vai ser bacana. Eles linkam alguma coisa sempre ao carnaval, linkada ao carnaval, e que vai ser uma grande festa. Isso eles querem ter, sabe, essa grande festa, essa grande movimentação de público. Mas eu não acredito que isso aconteça agora. Não estou sendo pessimista, é uma questão já de real. Também, se fossem duas etapas no Brasil, de Fórmula 1, uma na primeira e uma na última etapa, sabe? Ou, enfim, a tradicional São Paulo, Rio de Janeiro logo no começo do ano, na segunda ou terceira etapa, porque as pessoas, é muito caro você comprar um ingresso para assistir a Fórmula 1, mesmo que for lá na G, né, na última arquibancada. Hoje custa para você ir assistir uma corrida lá dentro do autódromo em torno de $5.000. O valor é bem alto. Então, assim, a pessoa ela guarda dinheiro o ano todo para assistir a corrida, para comprar o ingresso, né? Ela fica para pagar seus $200, $300. É muito caro. Então, não é uma realidade brasileira. Não hoje. A Stock Car mesmo é muito caro. Você eu quero assistir num HC, não quero assistir num camarote, tal, é R$ 1.000. Não é uma realidade brasileira, sabe? Então, isso que nós estamos falando da categoria mais profissional hoje no Brasil. Então, tem tudo isso a se pensar. Atualmente, a situação econômica do país não é favorável, mas o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, por ter esse chamariz, por ter uma população muito apaixonada, as pessoas acabam comprando ingressos, parcelando a perder de vista no cartão para ter essa experiência de estar lá. E é muito bom de ver isso, porque conseguimos ver as arquibancadas lotadas. A única coisa que me chamou a atenção em um ponto negativo para a arquibancada do GP Brasil de Fórmula 1 desse ano foi que teve uma menina que todas as fotos ela simplesmente tirava a camiseta. Nós mulheres lutamos por ter o nosso espaço na categoria, dentro da categoria, não somente como torcedora, mas como jornalista, como assessora. E na arquibancada, em um ano que as mulheres batem recordes na compra de ingresso para o Grande Prêmio, que a arquibancada do GP Brasil bate recorde de pessoas, de público, essa pessoa simplesmente pega e faz graça. A FIA chegou, o perfil da Fórmula 1 no Instagram chegou a colocar uma foto. A hora em que viram que a menina tava sem a camiseta, eles tiraram do perfil deles, mas aí já tinha muita gente visto, já tava rodando grupos de WhatsApp e já tinha mulheres embaixo comentando que aquilo não representava elas. Então, assim, é caro e tem gente que ainda compra para fazer brincadeira na arquibancada. Uma coisa que linka muito, eu vi essa publicação, eles retiraram e tentaram construir uma coisa da questão do empoderamento feminino. Gente, tudo que tem muito ismo não é bom. Isso que automobilismo termina com ismo. Enfim, mas excesso de feminismo, olha quem fala, eu sou uma mulher que trabalha com homens, né? Se eu não me colocar no meu lugar, se eu não me der o devido respeito, amanhã, tchau.
Não tem, sabe? E isso, quem tem a perder é só a gente. Infelizmente, ela existe, né? O aparecimento, né? Na verdade, ela queria 1 segundo de fama dela, ela conseguiu, né, viralizar o mundo e de uma forma negativa para nós, brasileiras, né? Então, que as pessoas linkam algumas coisas ao Brasil também. A questão da prostituição é uma, enfim, não é nada a declarar a essa pessoa porque deve ter agido por impulsividade, né? Ou exibicionismo. Enfim, ela teve os seus segundos de fama e acabou. Ruim para nós que trabalhamos com isso, né? Se você não colocar o respeito em primeiro lugar, as pessoas vão vir para te denegrir, para fazer qualquer coisa. Mas você tem que se impor naquela situação, né? Triste, ponto. Bom, eu vou fugir um pouquinho, né, da Fórmula 1, mas vou entrar em outras categorias. Isso entrou dentro viralizou dentro dos grupos de WhatsApp da Stock Car e das outras categorias no qual eu faço parte. Eu trabalho com 12 pilotos, né? Fora equipes, fora... enfim, são 4 equipes e 12 pilotos. Então, por vezes, eu sou a única mulher dentro de uma equipe. E isso se tornou uma brincadeira, né? Já pensou se fosse fulana? Então, esse exibicionismo foi tão negativo para mim, sabe? Que eu não sabia o que falar. Eu falei assim, infeliz dela que tirou as mamas para fora, sabe? Se bem que também durante a semana foi tão pesado, né? Desde quinta a gente estava lutando, transmitindo coisas muito ruins, né? E, e a gente tentou consternar, tirar isso de foco, né? Para colocar algo mais palpável. Enfim, ela foi muito infeliz nas atitudes dela. Mudando o foco desta cidadã, mas continuando no GP Brasil de Fórmula 1, vamos começar a falar da corrida. Max Verstappen fez a pole este ano. Nos 2 últimos anos, ele abandonou a prova e esse ano ele ganhou. Mas ele ganhou porque não tinha um Ocon para tirar ele da prova ou ele ganhou por méritos próprios dele dessa vez? Eu tenho que admitir que dessa vez foi totalmente mérito dele, porque o jeito que ele conduziu desde os treinos, basicamente só em um dos treinos a Ferrari foi superior a ele, nos outros ele sempre esteve na frente em todas as baterias desde sexta-feira, né? Nos treinos de sábado ele fez o melhor tempo nas três tomadas no Q1, no Q2, no Q3. E a forma como ele dirigiu, há muito tempo a gente não via algo assim. Mas também ele iniciou uma polêmica muito grande em relação à Ferrari desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que gerou uma investigação minuciosa nos carros da Ferrari. Então, ele foi o protagonista tanto dentro, tanto fora da pista. O Verstappen, ele tem essa coisa de ser um piloto que chama a atenção, não somente por ele ter entrado na categoria com 17 anos, mas pelo fato de que ele não guarda muitas coisas para ele não. Ele é o dono das confusões, adora se envolver no meio das polêmicas na Fórmula 1. E dessa vez ele teve companhia no pódio dos pilotos formados na academia da Red Bull. O Gasly foi companheiro de equipe dele até a metade do ano. O Carlos Sainz iniciou a sua trajetória na Red Bull lá atrás, nas categorias de base, na World Series, na GP3, GP2, até que ele chegou a Toro Rosso e depois mudou de equipe. Então, esse pódio foi literalmente a academia da Red Bull. Verstappen
Dessa vez, sim, ele ganhou sem se envolver em tantas polêmicas dentro da pista, mas um GP Brasil com muitas novidades no pódio. Sim, e vale lembrar que o Max Verstappen, ele conseguiu a proeza de ultrapassar o Hamilton 2 vezes. Cara, eu não me lembro de ter visto uma corrida onde o Hamilton é ultrapassado 2 vezes. E o pior, de o Hamilton não conseguir reagir, entendeu? Tem muita questão do carro, né? Porque teve, se eu não me engano, um problema no carro Não foi, chegou a ser um problema. Acho que as baterias do carro do Hamilton não estavam carregadas o suficiente para ele que pudesse é, atacar de volta. Mas ele foi ultrapassado 2 vezes e não conseguiu reagir. Eu nunca vi algo assim, entendeu? E mesmo com os carros de segurança, quando eles foram para a pista, ele não conseguiu retomar o controle da situação. Então, e a gente sabe que é muito complicado você ultrapassar o Hamilton e ficar por isso mesmo, porque além de ser o Hamilton com todas as qualidades e defeitos que ele tem, mas e tem mais qualidades como piloto, estamos falando do carro da Mercedes, né? Que é o melhor carro da temporada, que conseguiu ser o campeonato e conseguiu o vice-campeonato. É quase que impossível. E ele foi lá e fez. Esse Grande Prêmio do Brasil, ele foi muito interessante porque ele teve muitas ultrapassagens desde a largada. Acho que uma das ultrapassagens que mais rendeu comentários foi a da dupla da Ferrari, em que o Charles Leclerc ultrapassou o Sebastian Vettel, o Vettel foi tomar a posição, as duas Ferraris acabaram abandonando. E dessa vez eu tenho que falar, foi culpa do alemão. E quanto à Red Bull, bom, graças ao documentário que está no Netflix, deu uma ideia de como é a equipe, né? Ela é realmente uma grande escola de pilotos e que força com que jovens talentos cheguem à Fórmula 1 de uma maneira mais fácil, porém ela cobra o preço de que eles sempre andem em alto rendimento. Por isso que no meio do campeonato o Gasly foi trocado pelo Albon, né? E agora acho que a grande dúvida é: será que isso é uma decisão acertada? Porque talvez o Gasly não tenha se adaptado ao carro tão bem quanto o Verstappen, ou enfim. E isso não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, o próprio Verstappen chegou na Red Bull por conta de uma troca com o Kvyat. Então, essa pressão que a Red Bull coloca em cima dos pilotos, será que ela é de todo bom? Ou, sei lá, tem alguns pontos que possam melhorar? Porque pensa, você entrar numa equipe de ponta, que é a Red Bull, mas você não tem aquela segurança de que você vai ficar até o final da temporada. Tá, antes de falar um pouco desse elefante branco que está na sala, chamado Vettel, que eu também quero falar bastante sobre ele, eu só queria puxar o que eu lembrei agora. O Grande Prêmio do Brasil teve recorde de público e recorde de audiência. E foi no mesmo ano em que a Netflix fez a série, documentário dele sobre o que acontece nos bastidores da Fórmula 1. Eu acredito muito que essa série ajudou as pessoas a voltarem a assistir, porque acho que antes delas, muita gente só conhecia a Fórmula 1 pelo quê? Pela vitória do Hamilton, pelo Vettel, talvez, o Verstappen, por ser muito novo. E eu vi isso não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que mais gente estava indo para as corridas e nas redes sociais também, entendeu? Eu acho que a série ajudou muito as pessoas terem uma empatia e conhecer mais os pilotos, entendeu? Concordo plenamente, principalmente porque o GP Brasil de Fórmula 1 vinha sofrendo algumas quedas nos últimos tempos. Há 2 anos, as audiências na televisão começaram a aumentar e esse ano bombou tanto na TV como nas arquibancadas, e grande parte por causa desse documentário da Netflix. Isso eu achei muito bacana de ver o público jovem voltar a acompanhar o automobilismo em si. Sim, eu acho que faltava um pouco desse envolvimento, sabe? Porque antigamente, quando
tínhamos pilotos brasileiros correndo, na época do Senna mesmo, a gente tinha mais contato com a Fórmula 1, a gente tinha mais programas, mais documentários, muito mais interação, sabe? A gente sabia muito mais da vida dos pilotos, sabe? Do que alguns anos atrás. Antes a gente só, até acho que até o ano passado, a gente só sabia das vitórias e acabou, a gente voltava a ver outros esportes e tal. Agora não. E outro ponto também foi que a Fórmula 1 foi para as redes sociais. Ela foi para o Twitter, ela foi para o Instagram, ela foi, acho que para o YouTube também. Então, de qualquer ponto você pode ver a Fórmula 1, você pode inteirar, você pode saber dos assuntos. E tem um outro fator também. A Fórmula 1 voltou com força total nos eSports, que a transmissão da Fórmula 1 e eSports só cresce. Então, a galera que assiste as competições online, ela acaba se interessando também pelas competições de pista normal, porque de vez em quando, por exemplo, o Lando Norris aparece lá. E ele é uma grande celebridade no Twitch, né? Nem sabia disso, mas as transmissões deles que chega a bater recorde de audiência. Duas palavrinhas bem rápidas quanto à Fórmula 1 e, e eu vou saindo por conta de voos, né? Senão acaba perdendo o voo. O documentário na Netflix foi extremamente importante porque a Fórmula 1 estava em declínio total. Essa temporada, com certeza, foi a temporada depois dos grandes nomes dentro do automobilismo. Vamos colocar lá Mansell, Prost, Senna, Schumacher, Gerhard Berger e essa galera do fundo, a mais antiga, acho que teve gente que ainda não assistiu corridas com ele. Eles tiveram que equalizar um pouco os carros para mostrar realmente como os pilotos são competitivos. As academias de pilotos, elas têm chegado mais próximo à realidade. Tanto a Ferrari, como a Mercedes, como a Red Bull e todas as outras academias. A gente vê, por exemplo, nos campeonatos no Road Scusa, no Scusa, nos campeonatos de kart, que quanto os olheiros estão ali, sabe? E quanto mais novo, melhor. Então, eles pegam a partir de 10 anos, você já está dentro da academia Ferrari, da Red Bull, e enfim. E eles vão programando campeões. Hamilton, ele era o ano do cara, ele fez por merecer, ele trouxe criança para casa e a equipe está feliz. Os patrocinadores agradecem e ele atingiu o público. Isso é muito importante. Bom, eu agradeço a participação do nosso primeiro podcast. Fico muito feliz e estarei aqui à disposição sempre que precisar. Agradeço de todo o meu coração a participação. Estarei à disposição sempre. Um beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, Miriam. Então, Vitória, vamos falar agora do incidente que você tá doida para falar, eu tô doido para falar sobre o que aconteceu entre o Vettel e o Charles Leclerc. Bom, como você já antecipou, não tem dúvidas, né? Eu sei que a galera tá tentando botar em panos quentes, dizer que foi um toque de corrida, mas quem assistiu, quem viu as imagens, quem vê as fotos, nitidamente o Vettel bateu no Leclerc. Não tem o que discutir sobre isso, né? Não tem o que se dizer. Primeiramente, tchau, Miriam. Bom voo, bom trabalho nesse final de semana. Agora, sobre o que está acontecendo na Ferrari. A culpa, creio eu, que dessa batida foi realmente do Vettel. Ele achou que o Leclerc iria abrir passagem para ele. O Leclerc não abriu. A Ferrari, historicamente, sempre tinha um primeiro piloto e um segundo piloto. Esse ano eles estão tendo dois primeiros pilotos. Ele tem esse jeito de começa a dar as coisas erradas para ele, então ele quer bater o pé.
Teve uma corrida passada que o Leclerc deu passagem para o Vettel, ele teria que devolver, ele fez birra e não devolveu na hora que era para ter devolvido, daí a Ferrari colocou panos quentes por cima. Só que a direção da Ferrari vai ter que tomar uma atitude agora, porque a convivência desses dois dentro da equipe, o que estava beirando o insuportável, no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 ganhou o capítulo principal, ganhou a cereja do bolo, porque os dois não devem mais estar se aguentando dentro dos boxes e nenhum dos dois faz o perfil de segundo piloto ali dentro. Então, ao meu ver, vamos pegar pela temporada passada. O Vettel tentou, porque tentou, ganhar o campeonato em cima do Hamilton. E no início dessa temporada ele tentou repetir essa mesma façanha, só que alguma coisa aconteceu, tanto com o carro da Ferrari, que não foi tão competitivo em relação nem às Mercedes e nem às Red Bulls. Então ele mesmo entrou naquele espiral de fracassos, né? Eu tô falando só do Vettel. E pelo outro lado, o Leclerc mostrou resultado. Então a situação foi a seguinte: eu acho que a Ferrari tinha o Vettel como primeiro piloto, porém não esperava a ação do Leclerc se destacar tanto, né? Mas ele se destacou de uma tal maneira que ele acabou vencendo o em Spa, que aí mudou de figura. E depois venceu em Monza. E essa não saber lidar, eu acho que foi um ano muito ruim pro Vettel e que, sei lá, cara, ficou estranha a situação. Eu acho que em nenhum momento o Leclerc tentou ser o primeiro piloto. Acabou que as condições levaram ele a isso. Foi o que eu entendi. E o Vettel, historicamente, ele não consegue lidar quando as coisas vão mal. Ou quando ele tem, tipo, um adversário dentro da própria equipe. Vamos lembrar da época que o Weber estava lá. Ele sempre falava nada mal para o segundo piloto, lembra? E o acidente que aconteceu entre o Leclerc e o Vettel foi muito similar ao que teve entre ele e o Weber. Exatamente, o acidente foi muito similar com o que ele teve com o Weber. E uma coisa que chama atenção, toda vez que o Vettel tem um companheiro de equipe que desequilibra a balança, que para ele, no caso, que deixa a balança favorável para os dois, o Vettel não consegue acompanhar. Parece que ele tem uma trava que ele não consegue ter um companheiro competitivo com ele. Ele precisa ter a base de um segundo piloto. Aproveitando esse gancho que você deixou, eu volto lá no documentário do Netflix e eu volto no jeito que a Red Bull gerencia seus pilotos, porque o que deixou claro naquele documentário é, que é o seguinte: a Red Bull te dá todas as ferramentas, te dá todo o aparato para que você vença, mas não te garante que você vai ficar a temporada inteira. Então, talvez isso seja um pouco da personalidade do Vettel, mas também tenha sido um pouco do que ele passou na Red Bull, entendeu? Porque meio que na Red Bull você não tem como. Ela deixa bem livre os pilotos. E no caso entre ele e o Weber desistiu, né? Ele saiu. Mas quando chegou o Ricardo, chegou uma determinada hora que o próprio Vettel não conseguiu aguentar a pressão que o próprio Ricardo deixou em cima dele. E aí ele foi para a Ferrari. E o que está acontecendo agora, e durante o tempo que ele teve na Ferrari, ele não tinha um segundo piloto que chegasse a ameaçá-lo. Mas agora, com a chegada do Leclerc, essa situação mudou. Então, será que isso não é um pouco do reflexo do que ele passou no Red Bull? Até onde isso vai? Ao meu ver, essa geração que entrou com o Vettel, Hamilton, tudo, o único que ainda está à altura de continuar numa Fórmula 1 é o Hamilton. Não é à toa que ele é 6 vezes campeão mundial da categoria. Vettel, na minha opinião, não acompanha mais o ritmo da Fórmula 1. Deveria sair no final dessa temporada, porque tem um Leclerc vindo aí. A academia da Ferrari tem bons pilotos para subir. Atualmente, da academia da Ferrari na Fórmula 1 já tem
o Antônio Giovinazzi e o Leclerc. O Giovinazzi está vindo fazendo uma campanha muito boa na Alfa Romeo. Deixa ele amadurecer na Alfa Romeo, traria para a Ferrari um Daniel Ricciardo para ajudar. Duvido que ele e o Leclerc teriam esses embates, que nem tá tendo Leclerc e Vettel. E a Ferrari tem que tomar cuidado, porque tem um Gianluca Pentecoff, brasileiro, vindo na base muito forte. Tem um Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, na Fórmula 2, que também está vindo com tudo. Tem pilotos assim que está subindo e a Ferrari não vai ter onde colocar. O Vettel, para mim, já deu o que tinha que dar na Fórmula 1, já deu o que tinha que dar na Ferrari. O Leclerc precisa do lado dele de um piloto que seja competitivo, mas que não se sinta ameaçado. E mais para frente a Ferrari vai ter dores de cabeças muito fortes por causa da própria academia deles. O que é o trabalho deles foi completamente diferente do da Red Bull. O Vettel foi cria da academia da Red Bull. Só que lá eles têm aquele não demonstrou logo o resultado? Tchau. Fizeram isso com o Alguien Soares, que foi piloto da escuderia durante 1 ano e meio na Fórmula 1. Fizeram isso com o Dutch Kitum na categoria de base. Fizeram isso com o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Fizeram isso com o Kvyat. Kvyat virou ping-pong da academia. Vai para STR, vai para RBR, volta para STR, sai da Fórmula 1. Fizeram isso com o Brandon Hartley e fizeram isso recentemente com o Albon e com o Gasly, invertendo eles de equipe. Ou seja, parece que o sucesso da academia da Red Bull foi Verstappen, Vettel e um Daniel Ricciardo. Porque o Sainz pulou fora da academia da Red Bull. Porque ele saberia que também viveria dentro deste ping-pong na equipe. Então, muitas das atitudes do Sebastian Vettel, sim, vem da academia da Red Bull. E porque ele não conseguia ter um piloto de ponta para brigar com ele. Ele foi ter o Weber, mas o Weber já estava perto de se aposentar. E um Daniel Ricciardo que fez um trabalho sensacional e estava pouco se lixando pro Vettel. Então, ele não teve um companheiro de equipe na base que ensinasse ele realmente a duelar dentro de uma equipe. Ao contrário de um Charles Leclerc, que desde a base teve momentos difíceis e companheiros fortes ao seu lado. E sem favoritismo dentro das equipes. Eu acho muito difícil o Vettel sair da Fórmula 1, pelo menos não nessa temporada ou não da Ferrari agora, entendeu? Eu acho que ele fica pelo menos mais um ano. E em relação ao Hamilton, cara, o Hamilton deu seus problemas durante essa trajetória dele na Mercedes, né? Vamos lembrar aquele campeonato que ele perdeu para o Rosberg, fora outros campeonatos que ele perdeu por um ponto, enfim. E eu acho que ele aprendeu com os próprios erros, né? Mas e contar que ele nunca saiu da Mercedes, né? Ele sempre esteve no mesmo lugar. E pelo que parece, a Mercedes dá um suporte para o piloto muito maior que a Red Bull dá. A própria Ferrari dá um suporte muito maior para os seus pilotos, entendeu? Só que a Ferrari deixa claro quem é o piloto número um, quem é o piloto número dois. E é isso. E a gente está vendo uma mudança de geração, né? Vai sair essa geração Hamilton, Vettel, enfim, e vão chegar os novos pilotos que estão chegando cada vez mais cedo na Fórmula 1 com muita experiência, tanto das categorias de base quanto dos simuladores, que muitos deles competem no esporte, como é o caso do Max Verstappen, do Gasly, do Leclerc. Leclerc chegou a correr também em simulador, enfim. É isso, é uma mudança de gerações que a gente está vendo ao vivo, que está gerando esses problemas. Mas o que aconteceu ali do Vettel é imperdoável, sabe? Até porque a própria Ferrari já estava favorecendo o Vettel em algumas corridas anteriores para não ficar uma situação muito feia, mas em pista o Leclerc dá um banho nele. E essa mudança de geração
vai ser muito complicada para a Fórmula 1. O Ocon ficou um ano fora, merecia? Não merecia ter ficado fora. Pascal Wehrlein, excelente piloto também dessa geração, não está na Fórmula 1. Vai começar a enfrentar uma resistência de uma molecada que tá vindo muito boa. O pódio do GP Brasil de Fórmula 1 desse ano foi um dos mais jovens. Teve Max Verstappen, Pierre Gasly com 23 e o Carlos Sainz Jr. com 25 anos. Foi um pódio novíssimo. Então, no caso do Ocon, tava tudo quase certo, tudo fechado para ele ir para Mercedes, né? Mas tem aquela história, não sei se é da Rádio Corredor, teoria da conspiração, que a próxima equipe que o Verstappen vai estar é a Mercedes, né? Eles já estão de olho, enfim, não sei como é que funciona essa situação. Imagina uma equipe com Verstappen e Ocon. Lembrando do que aconteceu no último Grande Prêmio do Brasil, né? Aquele empurrão lá. Eu acho que ele não foi para a Mercedes por conta disso, né? E aí ia subir para a Renault e acabou não indo. Vamos ver o que vai acontecer. Se bem que acho que ele sobe para a Renault na temporada seguinte, não é isso? O Ocon é piloto da Renault o ano que vem, mas um Ocon e o Max Verstappen numa mesma equipe não daria certo. Os dois já se encontraram nas categorias de base, inclusive o Ocon foi campeão da Fórmula 3 em cima do Max Verstappen. No ano seguinte, o Verstappen estreou na Fórmula 1 e o Ocon foi para a GP3. Então, assim, o Ocon ele teve mais as categorias de base para aprender e o Max aprendeu mais na marra na Fórmula 1. Então, os dois numa mesma equipe não daria nem um pouco certo. E aí, galera do Vai Que Eu Tô Te Vendo, meu nome é Alan Thalita e hoje aqui estamos para fazer algumas observações sobre o Grande Prêmio do Brasil. Peguei meus amigos falando aqui sobre o Max Verstappen e o Esteban Ocon e sobre a teoria do Max ir para a Mercedes. Talvez isso esteja certo, porque dizem algumas pessoas que de lá de dentro que o pai do Max tenha jantado com o Toto Wolff para talvez assinar um contrato sobre isso. Porém, sobre o Ocon, eu acho que foi um vacilo da Mercedes, porque colocou o Ocon por um ano, em um ano sabático, para ele testar o simulador. Não que isso seja ruim, mas talvez a quilometragem do Ocon tenha baixado e quando ele for pegar o carro da Renault, ele tenha dificuldade para se adaptar. A gente pode ver que isso aconteceu também com o nosso Antônio Giovinazzi, que ele só veio reagir na segunda parte do campeonato, porque também a Ferrari o deixou por um ano parado só no simulador. Porém, sobre o Esteban ainda é uma incógnita. Você precisa melhorar na gerência de pilotos dela, da academia, porque isso também foi feito com o Pascal Wehrlein. Ele também ficou parado por um ano e depois ele rompeu com a Mercedes, porque o Toto falou que ele não dava para assumir uma Mercedes porque ele era muito novo. E ele acabou rompendo e hoje ele tá na Fórmula E. É isso. Eu ainda acredito que o lance do Ocon tenha sido pela possível ida do Max para Mercedes e é isso, eles não querem. Eles deixaram bem claro que o fato do Bottas ter ficado na Mercedes foi porque ele é o melhor segundo piloto que um primeiro piloto pudesse ter. Porque ele ganha as corridas quando é necessário, mas ele não atrapalha o Hamilton, entendeu? Então você imagina colocar dentro de uma equipe o Max e o Ocon que já não tem um bom relacionamento. Você ia ferrar com todo esse esquema que tem dentro da equipe, né? É o que está acontecendo na Ferrari, por exemplo. E na situação da Ferrari, só queria também falar, é a diferença de salário que eles têm, né? Pelo que eu sei, o salário do Vettel tá em torno de 40 milhões de euros, alguma coisa assim, 40 milhões de dólares. Se é euro ou dólar.
enquanto o salário do Leclerc está em 4, né? De 4 para 40 é bastante coisa. Eu ainda não sei os valores, mas assim, é um valor muito acima do Leclerc, isso com certeza. A Mercedes tem que tomar muito cuidado. Porque suponhamos que ele, depois desse jantar, almoço do Toto Wolff com o Jos Verstappen, que vá o Max Verstappen junto ao Hamilton numa Mercedes. Vai ser faísca pra tudo quanto é lado também. Apesar do Hamilton ter um pouco mais de sabedoria, mas Max Verstappen é pavio curto. E a melhor opção mesmo pro Verlaine foi se desligar da Mercedes. A melhor opção pro Ocon vai também. É que agora ele foi para Renault emprestado, mas também deve se desvincular da Mercedes. Gente, atualmente o Pascal Verlaine, ele é piloto Ferrari. Ele é da academia Ferrari. Ele é piloto, se eu não me engano, é piloto de desenvolvimento Ferrari. Já testou pela Pirelli, pneu 2020 no carro da Ferrari. Então, assim, ele é piloto Ferrari. Ele tá pela Mahindra na Fórmula E. E desde que ele saiu da Mercedes, tudo se encaminhou na vida dele, profissionalmente falando. Porque na Mercedes eles não abriram um leque para os pilotos deles, que eram da base, para encaminhar para outras equipes ou para outras categorias. O Dr. Wolff precisa saber como manusear melhor esses pilotos. Tipo, seria totalmente sem, assim, eu acho até nexo colocar um Hamilton com um Verstappen, porque seria meio que um pouco pior se fosse como Rosberg e Hamilton de 2014 a 2016, porque são dois pilotos temperamentais, dois pilotos com fome de vitória, dois pilotos que têm autenticidade ao lidar com jogo de equipe e essas coisas mais. Então eu acredito que Ocon e Max Verstappen não daria certo. Não daria certo Lewis Hamilton com Ocon e o Verstappen com Lewis Hamilton. Ou seja, a Mercedes está saia justa. Porque eu não acredito que o Hamilton vai querer se aposentar em 2021. Talvez ele queira. Na minha concepção, ele não vai querer. Também tem o fato, vocês estavam falando antes sobre o Vettel e o Leclerc. Para mim, o Vettel ele não conseguiu amadurecer o suficiente depois que saiu da Red Bull, justamente como o Luiz Fernando falou. Tem toda aquela maneira da Red Bull tratar os pilotos, com aquela forma de passar a mão na cabeça, de tratar o piloto totalmente sob proteção. Apesar deles deixarem os pilotos livres para escolher outros caminhos, eles privam os pilotos de crescer mentalmente dessa maneira, porque o Sebastian Vettel, você sente que ele tem muito a progredir ainda, mentalmente falando, em pressão, assim como o Max Verstappen também. O Max, ele veio saber lidar com a pressão agora. Esse ano ele tá fazendo um campeonato impecável, porém ele ainda peca justamente por tanto o Helmut Marko quanto o Christian Horner conseguir fazer, não ser culpado por tudo. Mesmo ele errando, eles passam a mão na cabeça do Max e eu acredito que isso seja extremamente nocivo para o piloto. Acaba não sendo totalmente culpa dele. No caso do Max, além da equipe passar a mão na cabeça dele, o pai dele passa. Tipo, ai meu filho, vem aqui. Isso é uma coisa que complica muito. Então, ele é mimado. Ele é muito mimado. E das equipes ali, as que têm a melhor academia de pilotos é a Ferrari, que dá uma estrutura incrível e tá colhendo os frutos. A da Renault é melhor do que a academia da McLaren e da RBR, ao meu ver, da Red Bull, pelo simples fato de ela dá um leque aos seus pilotos. O Antoine Hubert seria o primeiro piloto que iria colher os frutos da academia da academia da Renault. Infelizmente teve a fatalidade dele em Spa, mas eu vejo a Renault dando uma oportunidade para os seus pilotos num leque maior, como a Ferrari. Vale lembrar que James Calada da academia da Ferrari corre na WEC, David Rigon, que foi um piloto que correu durante anos na extinta GP3, que agora é Fórmula 2, da época do Jules Bianchi
na GP2. Então, ele era da academia da Ferrari, eles viram que não daria futuro nos carros de Fórmula, ele foi para a WEC, é um dos pilotos titulares da Ferrari, então dá para ver que a Ferrari tem mais estrutura e que a Renault, por ter vários carros com motor Renault em outras categorias, consegue encaixar os seus pilotos também. Ao contrário da Mercedes e da Red Bull, que prendem os pilotos somente na Fórmula e se não dá o resultado que eles querem, tchau e benção. Eu acredito que no caso da Mercedes seja mais pelo fato do Hamilton estar ganhando todos esses campeonatos e eles terem um time bem equilibrado do que tá prendendo pilotos, entendeu? Eles meio que adotaram aquela filosofia de que time que tá ganhando não se mexe. E que quando o Hamilton sair, porque eu acredito que ele não vai terminar a carreira dele na Mercedes, ele vai tentar fazer carreira em uma outra equipe, talvez até própria Ferrari, não sei, que é o sonho de todo piloto correr na Ferrari. Quando ele sair, aí sai Bottas, porque Bottas está lá porque o Hamilton está, e aí vão aparecer dois novos pilotos, que muito provavelmente vai ser o Verstappen, né? É o que tudo indica. E ainda acredito que seja por isso que o Ocon não subiu para Mercedes. Mas isso é uma questão de tempo que a gente vai ver. Eu acredito que a partir da temporada que vem a gente vai começar a ter uma ideia do que vai acontecer, porque nessa já simplesmente acabou. Mas voltando ao Grande Prêmio do Brasil, foi a melhor corrida do ano com certeza, pela quantidade de ultrapassagens, pela imprevisibilidade, né? Quantidade de carros, de segurança. Muito tempo que eu não assisti uma corrida tão empolgante, né? Por exemplo, a corrida do Japão foi quase um sonífero, né? Além dela ter sido de madrugada, quase nada aconteceu. E a gente estava precisando de corridas assim, né? Vale lembrar que a Mercedes tinha a opção de subir Ocon overline para a equipe principal e optou pelo Valtteri Bottas. Tirou o Bottas da Williams, levou ele para a Mercedes. Então fica aí a dúvida: por que escolheram o Bottas na época? Vamos encaminhando para o final de mais. Vou cortar essa parte, mas enfim. Vamos caminhando para o final do nosso primeiro podcast. Quero agradecer a Alane, ao Fernando, a Miriam que participou lá no início com a gente. Estará disponível nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, podcast. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Só uma adição aqui. O Bottas subiu para a Mercedes naquela temporada que o Rosberg do nada decidiu sair da Fórmula 1, que inclusive fez o Felipe Massa voltar para Williams, lembra? Eu acho que não estava no plano, nos planos deles subir com Bottas ou subir com qualquer outro. Eles acreditavam que o Rosberg ia continuar na Mercedes por mais tempo e era isso. E durante um tempinho, era da vontade da Mercedes que dois pilotos estivessem competindo pelo campeonato para deixar as coisas mais interessantes, entendeu? Porque eles já tinham o melhor carro. Eles não queriam ter um piloto ganhando tudo sempre. Isso é ruim até para a Fórmula 1. Aí foi por isso que o Bottas subiu, porque o Rosberg do nada decidiu sair. Mas agradeço a oportunidade de se eu inaugurar esse podcast. Eu acho que a gente tem bastante assunto para conversar. E sigam a gente nas nossas redes sociais. E é isso. O Rosberg, na época, deu uma declaração falando que estava saindo da Fórmula 1 para ficar mais tempo com a família. No caso, a esposa dele tinha acabado de descobrir a segunda gravidez, se eu não me engano. Então, ele fez isso pela família. Quero agradecer a oportunidade de estar inaugurando com vocês esse podcast, que possamos conversar bastante sobre vários assuntos de automobilismo. E só para encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre o Pierre Gasly, que é um dos pilotos que eu mais admiro no grid, por acompanhar a categoria de base há muito tempo e por tudo que ele passou. Esse pódio foi, como se diz, lavar a alma.
sabe? Depois de todas as adversidades que ele passou na carreira esse ano, esse pódio foi talvez um tapa na cara de Helmut Marko e das pessoas que duvidaram dele. E ver os brasileiros gritando o nome dele foi tipo algo unânime, sabe? Ele merece. Ele mereceu. Pierre mereceu. Max foi impecável nessa corrida também. Uma pena que o Carlos Sainz não tenha conseguido subir no pódio na hora da comemoração. Ainda bem que a McLaren conseguiu levar depois. E agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui novamente com vocês. E sigam a gente nas nossas redes sociais que estarão disponíveis. Até!